E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise que, já deixo avisado, é uma análise de R$ 10, porque ainda tem algumas análises aí na fila, porém eu aumentei o preço, tá bom? Mas lá no final da análise a gente conversa sobre isso melhor. Então, o Ian Freitas, ele mandou R$ 10 e mandou a seguinte mensagem: Olá, Danilo. Olá, Ian Freitas. Gostaria de solicitar uma análise do meu game no seu canal. Tá solicitado. O nome é Angry Bean, um game inspirado em Space Invaders, bem similar a jogos retrô dos anos 70 80. Aqui tem a chave, não adianta resgatar, que eu já resgatei, tá bom? Mas, olha só que coincidência, cara. Já é o segundo jogo que a gente analisa aí baseado em Space Invaders, certo? Coincidentemente, foi a última análise, né? A anterior a essa. Porém, não era para ser, né? Porque eu acabei invertendo ali a ordem, né? Por um problema que eu tive, etc e tal. Mas eu confesso aqui que, já entrando aqui no assunto do gênero, da inspiração do game, eu imagino que tenham realmente alguns jogos baseados em Space Invaders por ser algo relativamente simples, né? E os meus primeiros jogos também foram baseados em jogos retrô, jogos plataforma e tal, principalmente porque eles são jogos fáceis de se reproduzir, certo? E é bom começar por esse tipo de jogo, né? Porém, infelizmente, não tem muita demanda por isso, né? Assim como eu falei isso no vídeo em que eu analisei outro jogo que era Space Invaders Like, eu tenho que falar nesse aqui também. Então, jogos de plataforma, jogos estilo Space Invaders, a galera que gosta desses jogos, eles geralmente jogam emuladores. Mas cada começo é um começo, né? Eu também comecei com um jogo super simples, bem parecido com esse aqui, que vocês vão ver. Mas vamos direto para a análise da página então, tá bom? Então a gente começa aqui pelo título, Angry Bean. Antes de eu pesquisar aqui no Google, eu já quero dizer o seguinte. Eu acho que esse nome aqui não ficou bom, por quê? Porque Angry Bee me lembra de Angry Birds. Eu sei que Angry, né, as pessoas vão associar Angry Birds de qualquer jeito, né? Mas a gente precisa entender, né, que angry também é uma palavra muito abrangente, né? Vem de raiva, raivoso ali e tal. E dá para utilizar isso em outros jogos. Porém, como é uma marca muito, muito forte, a galera vai associar. Ainda mais que a segunda palavra começa com B também, que vem de birds ali, bean e tal. Então é impossível não associar. Então, só por esse caso, se o jogo ele não for uma mistura tipo de Space Invaders com Angry Birds, que eu tenho praticamente certeza que não foi uma boa escolha de nome. É igual aquela questão do Round 6. Então, o Round 6 aqui, para quem não sabe, o nome oficial é Squid Game. Vocês veem que eu coloquei Round 6, ele já mostrou Squid Game aqui. Que se fosse traduzir para português, ia ficar jogo do Lula, né? E a galera ia associar com o Nine, a raposa de 9 dedos, né? O presidente Lully. Então eles mudaram aqui no Brasil para Round 6, né? Para a galera não fazer esse tipo de associação. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai dar o nome do nosso jogo para isso não acontecer. Mas a gente procurando por Angry Bean ainda acaba associando a o Mr. Bean aqui também. Então ele acaba aparecendo aqui no topo porque, né, Steam ela ranqueia muito bem, mas eu acho que por ser associado com Mr. Bean, Angry Birds, eu acho que não foi um bom nome. Então, vamos dar uma olhada na imagem de capa aqui, cara. A imagem de capa a gente tem uma disposição de logo e personagem no meio. Tem várias empresas e marcas e nomes de jogos grandes que utilizam essa estratégia de centralizar aqui e fazer uma divisão metade para cima, metade para baixo, né? Ou a logo em cima, o personagem embaixo ou vice-versa, né? E também funciona. Como a cápsula aqui ela é mais horizontal, eu acho que é mais interessante fazer metade, metade, esquerda e direita, né? E não no meio, mas funciona. Porém, essa arte aqui não ficou boa. No geral, a arte desse jogo não é boa, tá? Eu preciso falar a verdade aqui.
E eu tenho propriedade para falar por quê? Eu também já fiz jogo feio, tá ligado? Eu sei como é que é. Então, cara, eu sei que a galera, os jogadores, eles vão olhar para a arte desse jogo aqui e ver como um produto barato, né? Algo que não tem qualidade. E infelizmente essa é a verdade. Mas, como eu falei, todo começo é um começo. E mais lá pro final do vídeo a gente troca uma ideia aqui sobre isso, tá? Então, a logo aqui, ela não ficou boa, tá? Ela é uma pixel art aqui, uma fonte em pixel art bem simples, um amarelo bem simples. E ainda assim, poderia ter ficado melhor trabalhado aqui. Eu acho que acabou ficando um pouco deformado, porque parece que tem algumas letras que ficaram meio finas e outras que ficaram mais grossas, tá vendo? Tipo, o N aqui, ele parece que ele tá bem gordinho, tá ligado? E o R, ele tá meio magrinho, o L tá meio magrinho, o B tá meio magrinho, o A tá meio gordinho. Então não ficou legal essa fonte em pixel art, não. Talvez o nosso colega aí pudesse até pegar uma fonte em pixel art pronta para fazer essa logo. No geral, ainda ia ser uma fonte seca, né? Mas eu imagino que ele tenha feito aqui. Se o objetivo dele era realmente botar a mão na massa e fazer tudo, é assim mesmo, tá ligado? Então faz parte. Mas vindo aqui pro personagem, a gente também vê o problema do seguinte: cara, o personagem ficou muito pequeno aqui, né? Tudo bem que ele tentou colocar o prédio aqui, o cenário, só que não dá nem para ver, o personagem ficou realmente muito, muito pequenininho, né? E essa imagem aqui, ela vai estar misturada com vários outros jogos e tal. Tipo, o personagem, ele precisa chamar a atenção. De preferência mais do que a logo, inclusive, tá? Então, o rosto, ele chama muita atenção das pessoas, né? E aqui, a logo ficou muito, muito maior que o personagem. Eu achei esse prédio aqui desnecessário. E o cenário, ele tá chamando muita atenção também. Eu acho que para esse cenário aqui, só esses prédios escuros aqui de fundo, mais essas nuvens, já ficariam legais, tá? E eu faria uma disposição esquerda-direita, que eu prefiro, tá? Então eu colocaria esse Angry Bean aqui talvez para a direita ou para a esquerda, tanto faz, mas eu colocaria para a direita. E esse personagem aqui grandão, mostrando essas armas aqui, que diz muito sobre o jogo, certo? A gente pode ver aqui a miniatura, que é basicamente a mesma coisa, né? Legal que a demo, ela tem uma imagem de cápsula diferente, que ficou muito melhor do que a imagem de cápsula do próprio jogo. Eu deixaria esse personagem ainda maior, tá? Mesmo que as armas fiquem meio que para fora da imagem, alguma coisa assim. Mas vê que poderia ter usado aqui também essa imagem. E eu faria alguma coisa parecida para cá, tá? Só que eu ainda utilizaria esse background aqui, como eu falei. Vamos dar uma olhada na descrição. Entre no mundo de Angry Bean. Então a gente já vê o nosso primeiro erro, que é o seguinte. Cara, na descrição não precisa colocar o nome do jogo, tá? Então já tem um nome aqui, tem um nome na logo, vai ter um nome no trailer, tem um nome em tudo que é lugar. Na descrição é completamente desnecessário. Aí ele coloca um jogo arcade frenético onde feijões armados enfrentam enxames de insetos alienígenas. Eu gostei dessa parte, essa parte aqui eu removeria. Destrua inimigos, colete armas e sobreviva em fases desafiadoras. Tipo assim, eu gostei da descrição até o final. Eu colocaria mais verbos aqui de coisas para fazer e tal. Porém, eu testei o jogo e talvez seja o caso de que talvez não tenha muito mais coisa para colocar nessa descrição, tá? Mas realmente aqui esse começo aqui é completamente desnecessário. Eu removeria. E vamos dar uma olhadinha no trailer agora. Tá, então ele colocou aqui a logo do jogo bem no comecinho, né? O que não é ruim, né? Tem 1-2 segundos desse começo, que é geralmente aquele pedacinho que o jogador, né? Os clientes ali, eles sempre acabam perdendo. Ninguém acaba assistindo, ou se assiste não presta atenção, né? E aí aqui a gente já começa com a ação, tá? Ele tá mostrando os inimigos aqui, tá mostrando o conteúdo do jogo com as armas, né? Aqui a gente já vê um cenário diferente, legal, deixou o trailer dinâmico, né? Porém, como eu falei, cara, infelizmente o caso desse jogo aqui... Ah, aqui, ó, legal. Isso aqui eu não cheguei a testar, né? Ele cai aqui pra baixo do cenário. Ah, então tem até mais conteúdo do que eu esperava, tá ligado? No jogo. Legal que ele mostrou isso no trailer.
Eu normalmente diria, nesse ponto aqui, que o trailer ele tá um pouco lento demais, tá? Poderia fazer aquele esquema de pegar vários trechos onde tem muita ação e cortar e fazer o trailer tipo muito dinâmico, muito rápido. Porém, eu acho que esse jogo aqui, ele é meio que assim, tá ligado? Então ele tá realmente mostrando o que tem no jogo, né? Então, tem algumas boss fights bem maneiro, tá? Então ele vai começar a mostrar aqui um boss, aí mostra outro boss. E eu poderia dar a seguinte sugestão. Cara, eu acho que poderia mostrar um pouquinho mais das boss fights. Foi legal que tenha mostrado os bosses, mas picotou muito rápido. A gente ainda vai ver se os bosses vão aparecer depois, mas antes que eu esqueça, outra parada que ficou faltando aqui nesse trailer foi as legendas, né? Então, no começo, onde ele tá pegando as armas ali, ele poderia colocar, pegue armas, né? E utilize a arma mais inteligente para matar o inimigo correto, alguma coisa assim, tipo. Aí vem pra cá, lute com bosses, entendeu? Essas legendas aí são sempre muito boas, né? Porque o jogador, ele cai de paraquedas aqui no trailer, na página do jogo, no geral. E ele quer entender sobre o que é o seu jogo. E você colocar trechos de gameplay do seu jogo, ele é explicativo, mas não o suficiente. Principalmente quando é picotado, né? E tem que ser picotado. Aí a gente coloca a legenda para o jogador entender, para explicar o que está acontecendo, né? E o jogo vai nisso, né? Você bem Space Invaders, né? Os inimigos vão vindo de baixo para cima. Você vai pegando as armas ali, tem cenários diferentes, armas diferentes que ele mostra, né? Eu acho que no trailer aqui também, sabe o que poderia ser legal? Fazer um showcase das armas em si, né? Então ele poderia pegar tipo essa espingarda aqui e mostrar o jogador matando vários inimigos diferentes com a espingarda. Aí ele pega uma outra arma e mostra o jogador matando vários inimigos diferentes com essa mesma arma e assim por diante, para poder fazer uma demonstração de conteúdo, ao invés de só fazer gameplay seca, né? E aí se fizesse nesse esquema que eu falei de mostrar as armas em cenários diferentes, matando inimigos diferentes, daria para fazer aquele esquema do picotado, né? Com vários cortes ali, um trailer bem dinâmico. Cara, eu preciso dar uma opinião pessoal aqui. Eu manjo pouquíssimo de música, tá? Mas eu não gostei muito dessa música também, cara. Tá, aqui ele vem para logo do jogo, aqui no final do trailer. É comum essa finalização, né? Mas aqui geralmente a gente coloca o logo do estúdio e não do jogo em si. Mas tem muitas pessoas que acabam fazendo isso aí, tá bom? Então encerrou aqui. Ah, aqui ele coloca o logo. Eu poderia tirar esse logo, ele poderia deixar só do estúdio, tá? Então, cara, vamos dar uma olhada nas screenshots, tá? E aqui, olhando por baixo, né? Repara que essa screenshot, elas têm tons de cinza que chamam mais atenção. E o jogo ele tem outros cenários, tá? Então as primeiras 4 são as mais importantes porque quando você coloca o cursor por cima, aparece lá na loja, né? As primeiras 4 screenshots. Então tem essa daqui, né? Já diz bastante sobre o jogo e as outras vão ser parecidas. Repara que tipo, tá, beleza. É num cenário diferente, né? E aqui tem esses detalhes em vermelho e tal. Só que olhando de cima, de longe, não dá pra ver. Agora, essa aqui, em contrapartida, ela destoa muito das outras, tá? Aqui, eu acho que ele tá mostrando o boss, né? É legal que mostre o boss numa dessas 4 primeiras screenshots, mas eu achei essa screenshot aqui ruim, cara. Tinha que ser uma em que o boss ele ficasse realmente bem visível. Aquele boss que tem aquela boca enorme, eu acho que poderia entrar aqui nas 4 primeiras, tá? Acho que daria uma valorizada aqui no game. Tem muito screenshot aqui, cara. É difícil dizer. Eu achei que a seleção de screenshots ficou bem ruim. Eu tive a impressão de que no trailer ele mostrou melhor as screenshots, tá? Então, por exemplo, essa aqui poderia ser a primeira screenshot, não tem problema. Essa aqui não seria a segunda, essa aqui poderia ser a segunda. Essa aqui eu removeria também. Eu colocaria aquela boca daquele jacaré lá. E será que tem mais alguma que eu manteria aqui? Talvez essa aqui, né? Tem um tom alaranjado. Mas no trailer a gente viu cenários diferentes, cara.
Eu acho que faltou um cenário diferente aqui que a gente poderia ter colocado, quer ver? Essa aqui com a água, cara. Então eu faria uma desse prédio aqui, tá ligado? Essa laranja, o boss com a boca lá aberta. O boss apareceu tão pouco, né? Aqui. Pô, isso aqui ficou muito visual. E aquela da água ali, e fecharia só com 4 screenshots. Por quê? De novo, não quero diminuir aqui, eu também já fiz um jogo bem simples assim. Mas o jogo ele não tem muito conteúdo pra mostrar mesmo. Poderia botar uma outra screenshot que tipo mostra outro boss e tal. Mas eu acho que para um jogo desse aqui, 5 ou 6 screenshots aqui, tipo uma aqui ele aparece mais aqui, tipo essa imagem aqui. Ficou melhor, tá vendo? Ele tá mais pra fora. Essa aqui ele tá meio acanhado aqui, ele tá tímido, tá se escondendo, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui nas tags, tá? Então, ação, aventura, tiro, chuva de balas, casual, ação, aventura, arcade, plataforma 2D, colete tudo, mandando bala, tiro em terceira pessoa, 2D, colorido, fofo, gráficos pixelados, comédia, fantasia, humor ácido e sobrevivência. Tá, tag é complicado porque às vezes a gente precisa colocar algumas tags para fechar as 20. Porém, eu acho que fofo não encaixa com esse jogo, né? Principalmente que ele tem essa pegada. Humor ácido eu acho que encaixa bem, né? Mas fofo, não. E tiro em terceira pessoa. Acho que por mais que pudesse encaixar, quando eu penso num jogo de tiro em terceira pessoa, eu não penso nesse tipo de jogo. E a gente pode dar uma olhada nos jogos que ficaram associados aqui pelas tags, né? E não tem nenhum jogo parecido com o dele. Inclusive, rapaziada, uma parada que é importante, que talvez eu não tenha comentado isso no outro jogo que foi baseado em Space Invaders, mas é tanta coisa para falar que eu acabo esquecendo algumas coisas, tá? É o seguinte, sempre que vocês forem fazer um jogo, principalmente para publicar na Steam, tenta fazer ele baseado em jogos famosos. Tudo bem que, tipo, pô, beleza, Space Invaders é um clássico, tá? Mas qual jogo na Steam, que é estilo Space Invaders, que vendeu bem? E faz o teu jogo baseado nesse jogo, e não no Space Invaders em si. E as tags você coloca parecida com a dele, tá? Então você vê que o jogo do colega aqui não ficou recomendado com jogos parecidos. Talvez no máximo um Metal Slug aqui, mas mesmo assim, né? Não é a mesma coisa daquele bagulho de, tipo, atirar de inimigos vindo pra cima e tal, como vocês podem ver. E aí, pra gente fechar aqui, a gente pode dar... Inclusive, tiveram alguns jogos que a galera falou muito sobre o preço, né? Eu acabo não comentando muito sobre o preço por causa do seguinte, cara. É muito difícil de avaliar preço. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, tá? Então, muito pela variação do gênero e tudo mais, eu acho que eu vou acabar preferindo não avaliar preço. Ainda mais, por exemplo, vou pegar esse jogo aqui de exemplo, no caso, tá? Esse jogo tá R$13,79. Eu achei caro. Porém, o que acontece? Esse jogo aqui ele não vai vender em escala. Então, às vezes, acaba compensando mais para o colega subir o preço do que, tipo, colocar um preço que esse jogo valeria. Tá entendendo? Então, vocês precisam entender... Muita gente não consegue entender isso, né? Às vezes, a galera vê um jogo simples e caro e não consegue entender que o desenvolvedor ele vai acabar ganhando mais fazendo isso do que ganhando menos, mesmo que o jogo dele fique mal visto e tal. Entendeu? Então é muito difícil de avaliar. E cara, querendo ou não, tem essa questão do gênero que eu falei. Alguns gêneros eles são mais valorizados que outros. Então, só pelo seu jogo ser do gênero X, por mais que tenha sido fácil de fazer ele, a galera vai valorizar ele por ele ser daquele gênero. E você pode cobrar mais caro por isso. Tá? Então, muito difícil de avaliar preço, entendeu? Como eu falei, eu achei R$13,79 para esse jogo caro, mas talvez ali no final das contas tenha sido melhor ele ter colocado esse valor. E a gente vem aqui para a descrição completa. Aqui ele coloca o primeiro header aqui, essa imagem daqui, não achei que foi uma boa escolha, tá? Não precisa colocar logo, não precisa colocar cápsula aqui, não ficou legal. Aqui a melhor estratégia é sempre, como se você fizesse a melhor estratégia é fazer um trailer em GIFs, tá? E você coloca imagens para títulos, como se fossem aquelas legendas, né? Então ele colocou, tem muito texto aqui, na real, eu não vou ler tudo. Então, ó, tá vendo? Ó, jogabilidade. Aqui ele pode colocar, né? Ah, o jogo tem uma jogabilidade simples de um shooter, cara, tipo,
não coloca que o teu jogo é simples, tá? Isso aqui pode acabar aparecendo uma contra-propaganda. O jogador pode se mover de um lado para o outro, atirando para cima dos inimigos que descem pela tela. Atire nos inimigos, colete novas armas, atire mais, divida os projéteis, atire mais um pouco e use habilidades únicas. Mas não se esqueça de atirar. Cara, isso aqui ficou bom. Aqui eu removeria tudo. E aí, o que eu faria, né? Você pega e coloca uma imagem aqui, escrito jogabilidade. Tipo, imagina que você pega, tem esse cenário aqui de fundo, tira o personagem com essa mesma fonte ou uma fonte diferente, você coloca jogabilidade e aí coloca um GIF do jogador, tipo esse aqui, né? Matando tudo aqui. É mais, ó, aqui é ele matando os bosses. Então você tinha que, pô, mate bosses, esse tipo de coisa. Mas ele ainda tentou colocar os GIFs aqui e tal. E tenta não ser muito textual aqui, porque, mano, hoje em dia, quem que lê em 2025, tá ligado? Então, essa foi a análise da página. Vamos dar uma olhada no jogo aqui agora. Tá, jogo feito em Unity aí e tal. Minha primeira crítica sobre esse jogo é o volume. Por quê? Eu abaixei aqui o volume, porém, ainda assim, ele abaixou o volume só aqui no menu. Quando eu dei play no jogo, o volume veio estralando, cara. E eu tive que abaixar ele aqui no mixer. Então, ele até voltou aqui para 100, eu vou botar aqui no 20, que eu já sei que ele vai aumentar de novo. Outra coisa, não fez o básico aqui, cara. Faltou colocar a resolução aqui, é fundamental, tá? Então tem que ter uma opção de tirar de full screen, de adaptar a resolução, que é o básico, tá? Então ele colocou o volume da música, o volume principal. Poderia ser só música e sound effect, tá? É sempre bom deixar separado. Eu, por exemplo, não gosto de jogar ouvindo música, já vou tirar aqui agora. Mas é bom ter um master ali para você conseguir regular os dois, né, de uma forma simples. Aqui ele mostrou os controles também, padrão. E, cara, tipo, não tem, eu acho que esse menu em game, né? Aqui ele implementou aqui esse sistema de liberar personagens e tal, que é bem bacana, né? E aqui tem os pontos que eu tenho e tal. E eu acho que faltou também, aqui tem o loading, né? Ó, o volume tá, tipo, cara, eu acho que eu vou ter que abaixar mais um pouco aí. Vou deixar aqui no 7. Ó, não tem como eu regular o volume aqui, tá vendo? E mesmo que eu tenha regulado no menu anterior, não fez diferença, veio alto pra caramba. E aqui eu não consigo regular a música separada do sound effect, então a gente vai ter que ouvir, tá? Outra coisa, poderia ter um auto-chute, né? E uma parada que eu não consegui entender é a seguinte. Esse E ali, tá vendo que no canto inferior esquerdo tem um bagulho de um E ali. Não ficou muito bem explicado, né? O que esse E faz. E o jogo, ele é super, super simples, tá? Então não vou ter nem como fazer muitas críticas aqui, cara. É um bom primeiro jogo, tá ligado? Pra você pegar a experiência e partir pra próxima. Mas a minha maior crítica com esse jogo é sobre o sistema de armas. Por quê? A gente vai matando aqui e vai caindo as armas, tá ligado? E a gente passa em cima e pega. E chega uma hora que, cara, dropa muita arma. Chega uma hora que eu pego uma arma que eu, pô, gostei. E eu não quero trocar. E é difícil de não trocar. Tá ligado? Perdemos aqui, a gente deixou alguma coisa passar, né? Então, cara, eu gostaria de escolher a arma que eu tô utilizando e dropa a arma demais, tá ligado? Essa é a minha maior crítica. É claro que, tipo assim, pros jogadores, esse jogo aqui, ele é simples demais, né? Mesmo tendo boss fight e tudo mais, o jogo ele acabou, pelo que a gente viu ali, né? Pelo que eu joguei aqui também, ele tem pouco conteúdo, tá? Cara, e tipo, conteúdo é um bagulho pegado porque por mais que você tipo, adicione muito conteúdo, os jogadores sempre vão querer mais, tá ligado? Então, é complicado mesmo. Os jogadores, eles são muito exigentes, mano. Mas, além disso, o jogo ele ficou um pouco arrastado também. Dá uma sensação de que tá muito repetitivo, tá ligado? Tudo bem que, tipo, eu sempre sou a favor aqui de que o jogo ele tem que começar fácil mesmo, mas você tem que fazer o jogo de um jeito que ele não pareça repetitivo, né? E eu acho que é difícil de fazer isso nesse gênero, nesses jogos estilo Space Invaders, tá ligado? Então é meio que isso, tá? Não, ó, tá vendo como que, tipo, dropou 3 armas ali, tipo, eu não consegui escolher qual que eu queria usar? E aí a gente vai andando aqui pra esquerda e pra direita e, tipo, é isso o jogo, tá ligado? Tem boss mais pra frente e tal, mas eu vou ficar
eu vou acabar parando por aqui, porque senão o jogo ele vai ficar, o vídeo ele vai ficar muito longo. Então, as minhas recomendações finais aí para o nosso colega que fez esse jogo é principalmente sobre a escolha do gênero, tá? Da próxima vez tentar pesquisar um pouquinho mais e se for fazer algum jogo desse tipo, né? Mesmo que, tipo, beleza, Space Invaders a galera não quer, mas eu quero fazer. Então tenta pegar pelo menos algum jogo da Steam que seja estilo Space Invaders e faz ele associado, como eu falei antes. E outra parada é o seguinte, cara. Eu também já publiquei um jogo que, digamos que ele não chegou num mínimo de qualidade ali que seja o suficiente para os jogadores, para o padrão de exigência do mercado, tá? Como eu falei, eu também já fiz um jogo assim e, tipo, não tem muito o que fazer. Então, as opções que o nosso colega tem é começar investindo tempo, né, para adquirir essa habilidade. E aí, muito provavelmente, você vai ter que fazer alguns jogos que também não vão ficar bonitos. E aí você pode tentar fazer jogos menores, né, ou só praticar essa habilidade da arte. E aí, se você quiser fazer jogos menores, você pode fazer Game Jam e tal. Ou pode publicar na Steam também sou super a favor, tá? Vai lá, publica mesmo, quebra a cara. Mas você também vai ter que aprender programação, arte, marketing, todas essas coisas. Então você precisa entender que vai ter uma curva de aprendizado maior quanto mais coisa você tem que aprender, óbvio, claro. Né? O que eu acabei optando foi, eu percebi que eu não gostava de fazer a arte, eu não era bom nisso. E aí existem outros caminhos, né? A gente pode utilizar asset, a gente pode agora utilizar inteligência artificial, ou você pode procurar uma parceria, né? Fazer uma divisão de lucros com alguém, ou você pode contratar uma pessoa, se for aí da sua condição financeira, né? Aí acaba ficando mais fácil a gente chegar nesse nível de qualidade mínimo aí, artístico, digamos assim. Então, essas são as minhas dicas para o nosso amigo Ian aí. E vamos falar sobre os preços aqui. Se você gostou dessa análise e quer que o seu jogo seja analisado também, saiba que agora o preço das análises mudou, tá? A partir de agora vão ser, no mínimo, a partir de R$ 50 para você pedir a análise, né? E, se você quiser, você pode pagar a partir de R$ 100 para o seu jogo pular na frente dos outros, tá? Então eu vou analisar o seu jogo antes, vai ter uma fila de prioridade agora. E eu deixo tudo explicado num vídeo aí embaixo de como que faz ali certinho para você pedir a análise e tal. Inclusive eu mudei de plataforma, não estou usando o LiveTip mais, vou estar utilizando o PixGG a partir de agora. Tiveram algumas pessoas reclamando naquele vídeo, não tem nenhum problema, vocês têm todo o direito de reclamar por essa subida abrupta de preços. Por que eu fui de 10 para 50? Por que eu aumentei tanto assim? Por que eu não fui para 20? Porque eu estou querendo finalizar o meu jogo, tá? Então já estou trabalhando nesse jogo há muito tempo. Eu quero lançar ele. Para lançar ele eu preciso focar para terminar. Então, se eu quisesse realmente manter as análises, mas subir o preço, eu poderia, por exemplo, subir para R$ 20. Porém, na situação em que eu estou agora, se não tiver análise para fazer, ótimo, eu não vou fazer. Então a minha ideia é fazer um vídeo por semana e uma análise. Se não tiver análise, vai ser só um vídeo e eu pretendo manter assim até terminar de fazer o meu jogo. Então, pode ser que eu abaixe o preço no futuro, que eu me arrependa? Pode ser. Eu não recomendo você esperar, porque eu não estou garantindo nada. Não estou garantindo que eu vou abaixar o preço depois. Talvez eu acabe optando por não fazer as análises mais, porque dá muito trabalho para fazer esse tipo de vídeo e eu quero, né, dar sequência na minha vida, fazer outras coisas. Mas pode ser que eu, sei lá, fique com saudade e eu tenha mais tempo disponível no futuro e eu queira baixar o preço, mas não garanto nada. Agora, uma coisa é certa, vou passar alguns meses sem abaixar o preço, tá? Então, se vocês quiserem esperar o preço abaixar, que não é garantido, né, vai demorar, tá? Eu imagino aí que pelo menos até o final do ano aí, não vai dar para eu terminar meu jogo. Tem muita coisa para eu fazer mesmo. E ainda pode ser que eu pegue serviço, enfim, e acabe demorando ainda mais. Então eu imagino que seja no mínimo aí uns 6 meses, chutando alto aqui. Bom, eu imagino que vocês não vão ficar felizes com essa notícia dessa subida de preço, mas paciência, né? Foi uma decisão que eu tomei. Vocês podem até não gostar, mas vão ter que respeitar, tá bom? Então, se você quiser que o seu jogo seja analisado, dá uma olhada aí na descrição do comentário fixado, tá? Como eu falei, eu presto serviço, então se você quiser que eu faça algum jogo, algum projeto para você, ou te ajude, né? Faça um sistema, alguma coisa,
você pode entrar em contato comigo, tá? Eu também dou aula e dou mentoria, se você precisar de ajuda aí com algum problema que você tenha no seu jogo, eu posso te dar uma aula, ou se você quiser uma mentoria e uma ajuda para lançar o seu jogo, entre em contato comigo. Você vai ter todas as informações aí na descrição e no comentário fixado. A forma mais fácil de você entrar em contato comigo é você entrando lá na nossa comunidade de desenvolvedores do Discord, que você vai ser muito bem-vindo para entrar lá se você não quiser falar comigo também. Mas a partir de lá você me encontra, você me manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia, a gente negocia. Beleza? Vou deixar aí também o último vídeo de análise que eu fiz para você assistir, se você tiver interesse, tá? E tem aquelas coisas do YouTube de sempre. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like. Deixa aí nos comentários o que o nosso colega Ian pode fazer para melhorar o jogo dele, tá bom? E se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. No mais é isso. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!